Hoje eu quero começar diferente. Imagine essa cena. O despertador toca, a pessoa abre os olhos. Fica alguns segundos olhando para o teto. Não está triste, não está chorando, não aconteceu nada de grave, mas também não tem vontade. Ela pega o celular, rola a tela. Vê gente correndo, produzindo, animada. E pensa, o que tem de errado comigo? Ela levanta devagar, o corpo parece pesado. O dia nem começou e já parece cansativo. Talvez essa pessoa seja você. E deixa eu te dizer algo importante. Na maioria das vezes, isso não é falta de propósito, não é fraqueza, não é desinteresse pela vida. É fisiologia desregulada ao acordar. Você está esperando vontade aparecer, mas vontade não é o primeiro passo. Energia regulada é. E hoje eu vou te mostrar o que realmente está acontecendo nos primeiros minutos do dia e por que isso define o resto do dia. Existe um detalhe que muda tudo. Quando você acorda sem vontade, o problema quase nunca é falta de propósito, é estado fisiológico. Durante a noite, seu cérebro continua trabalhando. Ele processa emoções mal resolvidas, situações pendentes, pequenas tensões acumuladas. Se você dorme com o sistema já sobrecarregado, acorda com o sistema ainda ativado. E aqui está o ponto invisível. Quando o corpo acorda em modo de proteção, a dopamina, que ativa a motivação e impulso, não entra em cena direito. O cérebro prioriza segurança antes de disposição. Então você acorda sentindo peso, lentidão, desconexão, falta de vontade e interpreta isso como eu estou desanimada, mas biologicamente é o contrário. Seu sistema está tentando economizar energia porque ainda percebe a ameaça. E ninguém te ensinou a mudar o estado antes de esperar vontade. Você está esperando motivação para agir. Mas motivação não aparece em sistema desregulado. Primeiro vem a ativação fisiológica, depois vem a disposição. Se você entende isso, você para de se culpar e começa a ajustar a ordem. Imagina um carro no inverno. Você gira a chave, o motor liga, mas ele não responde de imediato. Ele está frio. Você não bate no volante. Não desiste do carro. Não conclui que ele está quebrado. Você espera o motor aquecer. Seu corpo funciona do mesmo jeito. Quando você acorda sem vontade, não significa que perdeu direção. Significa que seu sistema ainda não aqueceu. E aqui está o erro comum. Você tenta acelerar antes de aquecer. Pega o celular, entra nas notícias, já pensa nas responsabilidades. E isso não aquece, isso sobrecarrega. A vontade não aparece porque o sistema ainda está frio. E quando você tenta forçar impulso em sistema frio, a sensação de fracasso aumenta. Agora pensa diferente. E se o problema não for falta de motivação, mas falta de aquecimento interno? Se você começa o dia ativando o corpo antes da mente, a disposição começa a surgir naturalmente.
não porque você se forçou, mas porque o sistema saiu do modo economia. Daqui a pouco eu vou te mostrar como fazer isso em poucos minutos. Mas se você sente que precisa potencializar os resultados incríveis conquistados aqui no canal, no primeiro comentário desse nosso encontro tem algo especial para isso. Antes de pegar o celular amanhã, faça isso. Senta na cama. Coloca os 2 pés firmes no chão. Endireita levemente a coluna. Solta a mandíbula. Respira assim. Inspira em 4. Segura 2. E solta em 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai soltando. Se for difícil das primeiras vezes, não se preocupe. Faça o seu melhor e aos poucos, conforme for acontecendo os treinos de respiração, você conquista essa evolução. Agora faça 3 ciclos dessa respiração. Agora movimenta os ombros para trás devagar. Isso não é motivação. Isso é ativação do sistema nervoso. Acabei de lembrar de uma mentorada que dizia: eu acordo e já sinto que perdi o dia. Ela achava que precisava de mais força, mas na verdade o corpo dela acordava em modo economia. Criamos um ritual de 3 minutos, pés no chão, respiração 4-2-6, que foi essa que eu acabei de ensinar para vocês, movimento leve e uma frase: eu começo pelo corpo. Depois de algumas semanas, ela disse algo interessante: eu não acordo animada todos os dias, mas eu não acordo derrotada. Percebe a diferença? Você não precisa esperar vontade, você cria ativação. E a ativação gera disposição. Na mentoria de regulação emocional, nós treinamos exatamente isso. Rituais curtos que reorganizam o sistema antes que o pensamento negativo domine amanhã. Porque quando o corpo ativa primeiro, a mente não começa em desvantagem. Acordar sem vontade não é sinal de fraqueza, é sinal de estado. E estado não define identidade. Você não é o desânimo da manhã. Você é alguém cujo sistema ainda não recebeu o sinal de ativação. Existe uma diferença enorme entre eu sou desanimada e meu corpo ainda não ativou. Quando você muda essa frase, você muda a relação com você mesma. Você para de começar o dia em acusação e começa em ajuste. Disciplina não nasce da culpa, nasce da fisiologia organizada. Você não precisa esperar sentir vontade para começar. Você começa pequeno. O movimento gera energia, a energia gera clareza. A clareza gera vontade. E isso muda o dia inteiro. Amanhã, quando o despertador tocar, não pergunte se você está animada. Pergunte: meu corpo já ativou? E comece por aí. Antes das afirmações que vão reprogramar o seu corpo e sua mente, causando uma grande transformação, é importante entender uma coisa objetiva. Seu estado emocional ao acordar é influenciado pelo nível de ativação do sistema nervoso. Se o seu corpo ainda está em modo economia ou leve alerta, a sensação subjetiva será de falta de disposição. Isso não é falta de caráter,
é estado fisiológico. Agora, faça 3 ajustes bem simples. Primeiro, pés firmes no chão. Solte a musculatura da mandíbula. Alongue a expiração, solte o ar mais lento do que puxa. Expirações mais longas estimulam o nervo vago, o que reduz a ativação do sistema de ameaça. Quando a ativação diminui, a clareza aumenta. Você não precisa sentir vontade para começar o dia. Você precisa reduzir leve hiperativação ou sair do modo economia. As afirmações a seguir funcionam como um direcionamento cognitivo. Elas ajudam o cérebro a interpretar o estado corporal de forma funcional. Escute sem esforço. O objetivo não é convencer, é organizar. Essas frases irão se repetir, mas a ideia é essa: a repetição é que vai ajudar nesse processo. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço algum. Algumas mudanças acontecem quando o corpo recebe o sinal certo. E o seu corpo sabe aprender. Talvez você comece a notar que a disposição não precisa aparecer primeiro. Às vezes, ela surge depois de um pequeno movimento. E pequenos movimentos são suficientes. Enquanto você respira mais lento, seu sistema entende que não há ameaça imediata. E quando não há ameaça, a energia começa a reorganizar. Você pode começar o dia mesmo sem sentir entusiasmo. E curiosamente, quando começa, algo se ajusta. Seu cérebro aprende por repetição tranquila. Cada manhã é uma oportunidade de ativar antes de julgar. Você não é o peso do primeiro minuto. Você é o sistema que pode se regular. E sistemas regulados geram clareza. Talvez você perceba que não precisa esperar vontade. Você cria a ativação. E a ativação cria impulso. Seu corpo pode sair do modo economia. Sua respiração pode sinalizar segurança. E quando a segurança aumenta, a disposição acompanha. Algumas manhãs serão mais leves, outras mais lentas. E mesmo nas lentas você pode começar. Porque começar regula, e regular muda o dia. Enquanto você escuta essas palavras, algo simples acontece. Seu sistema aprende que não precisa entrar em julgamento ao acordar. Ele pode entrar em ajuste. E ajuste é diferente de cobrança. A cada manhã, seu corpo aprende um pouco mais rápido. E quanto mais ele aprende, menos você acorda em desvantagem. Você começa pelo corpo e o resto acompanha. O dia ainda está começando. E o seu sistema pode começar devagar. Algumas manhãs não trazem entusiasmo, e isso não significa falha, significa estado.
e estado pode ser ajustado. Quando você coloca os pés no chão, o corpo recebe um sinal simples: eu estou aqui. Quando você alonga a expiração, o sistema entende: não há ameaça agora. E quando não há ameaça, a energia começa a circular. Talvez você não sinta vontade ainda, e mesmo assim pode começar pequeno, porque o movimento antecede a motivação. O movimento antecede a clareza. O movimento antecede o impulso. Seu cérebro aprende por repetição tranquila. Cada manhã em que você ativa o corpo é uma manhã em que o sistema aprende segurança. E sistemas seguros não precisam economizar energia. Eles podem agir. Você não é o peso do primeiro minuto. Você é o organismo que pode se regular. E quanto mais você começa pelo corpo, menos precisa lutar com a mente. A disposição não precisa ser intensa. Ela pode ser suficiente. Suficiente para sentar, suficiente para respirar, suficiente para dar o primeiro passo. E o primeiro passo reorganiza o segundo. Enquanto você escuta, algo discreto acontece. Seu sistema entende que não precisa acordar em alerta. Pode acordar em ajuste. E ajuste é leve. A cada manhã, seu corpo aprende um pouco mais rápido, um pouco mais estável, um pouco mais disponível. Você começa pelo corpo. E quando o corpo ativa, a mente acompanha. Devagar, naturalmente, sem pressão. E talvez agora algo dentro já esteja mais organizado. O dia ainda está começando e o seu sistema pode começar devagar. Algumas manhãs não trazem entusiasmo, e isso não significa falha, significa estado. E estado pode ser ajustado. Quando você coloca os pés no chão, o corpo recebe um sinal simples: eu estou aqui. Quando você alonga a expiração, o sistema entende: não há ameaça agora. E quando não há ameaça, a energia começa a circular. Talvez você não sinta vontade ainda, e mesmo assim pode começar pequeno, porque o movimento antecede a motivação. O movimento antecede a clareza. O movimento antecede o impulso. Seu cérebro aprende por repetição tranquila. Cada manhã em que você ativa o corpo é uma manhã em que o sistema aprende segurança. E sistemas seguros não precisam economizar energia. Eles podem agir. Você não é o peso do primeiro minuto. Você é o organismo que pode se regular. E quanto mais você começa pelo corpo, menos precisa lutar com a mente.
A disposição não precisa ser intensa, ela pode ser suficiente. Suficiente para sentar, suficiente para respirar, suficiente para dar o primeiro passo. E o primeiro passo reorganiza o segundo. Enquanto você escuta, algo discreto acontece. Seu sistema entende que não precisa acordar em alerta. Pode acordar em ajuste. E ajuste é leve. A cada manhã, seu corpo aprende um pouco mais rápido, um pouco mais estável, um pouco mais disponível. Você começa pelo corpo. E quando o corpo ativa, a mente acompanha. Devagar, naturalmente, sem pressão. E talvez agora algo dentro já esteja mais organizado. O dia ainda está começando e o seu sistema pode começar devagar. Algumas manhãs não trazem entusiasmo, e isso não significa falha, significa estado, e estado pode ser ajustado. Quando você coloca os pés no chão, o corpo recebe um sinal simples: eu estou aqui. Quando você alonga a expiração, o sistema entende: não há ameaça agora. E quando não há ameaça, a energia começa a circular. Talvez você não sinta vontade ainda, e mesmo assim pode começar pequeno, porque o movimento antecede a motivação. O movimento antecede a clareza. O movimento antecede o impulso. Seu cérebro aprende por repetição tranquila. Cada manhã em que você ativa o corpo é uma manhã em que o sistema aprende segurança. E sistemas seguros não precisam economizar energia, eles podem agir. Você não é o peso do primeiro minuto, você é o organismo que pode se regular. E quanto mais você começa pelo corpo, menos precisa lutar com a mente. A disposição não precisa ser intensa, ela pode ser suficiente. Suficiente para sentar, suficiente para respirar, suficiente para dar o primeiro passo. E o primeiro passo reorganiza o segundo. Enquanto você escuta, algo discreto acontece. Seu sistema entende que não precisa acordar em alerta. Pode acordar em ajuste. E ajuste é leve. A cada manhã, seu corpo aprende um pouco mais rápido, um pouco mais estável, um pouco mais disponível. Você começa pelo corpo. E quando o corpo ativa, a mente acompanha. Devagar, naturalmente, sem pressão. E talvez agora algo dentro já esteja mais organizado. O dia ainda está começando e o seu sistema pode começar devagar. Algumas manhãs não trazem entusiasmo, e isso não significa falha,
significa estado, e estado pode ser ajustado. Quando você coloca os pés no chão, o corpo recebe um sinal simples: eu estou aqui. Quando você alonga a expiração, o sistema entende: não há ameaça agora. E quando não há ameaça, a energia começa a circular. Talvez você não sinta vontade ainda, e mesmo assim pode começar pequeno, porque o movimento antecede a motivação. O movimento antecede a clareza. O movimento antecede o impulso. Seu cérebro aprende por repetição tranquila. Cada manhã em que você ativa o corpo é uma manhã em que o sistema aprende segurança. E sistemas seguros não precisam economizar energia. Eles podem agir. Você não é o peso do primeiro minuto. Você é o organismo que pode se regular. E quanto mais você começa pelo corpo, menos precisa lutar com a mente. A disposição não precisa ser intensa. Ela pode ser suficiente. Suficiente para sentar, suficiente para respirar, suficiente para dar o primeiro passo. E o primeiro passo reorganiza o segundo. Enquanto você escuta, algo discreto acontece. Seu sistema entende que não precisa acordar em alerta. Pode acordar em ajuste. E ajuste é leve. A cada manhã, seu corpo aprende um pouco mais rápido, um pouco mais estável, um pouco mais disponível. Você começa pelo corpo. E quando o corpo ativa, a mente acompanha. Devagar, naturalmente, sem pressão. E talvez agora algo dentro já esteja mais organizado. O dia ainda está começando e o seu sistema pode começar devagar. Algumas manhãs não trazem entusiasmo, e isso não significa falha, significa estado. E estado pode ser ajustado. Quando você coloca os pés no chão, o corpo recebe um sinal simples: eu estou aqui. Quando você alonga a expiração, o sistema entende: não há ameaça agora. E quando não há ameaça, a energia começa a circular. Talvez você não sinta vontade ainda, e mesmo assim pode começar pequeno, porque o movimento antecede a motivação. O movimento antecede a clareza. O movimento antecede o impulso. Seu cérebro aprende por repetição tranquila. Cada manhã em que você ativa o corpo é uma manhã em que o sistema aprende segurança. E sistemas seguros não precisam economizar energia. Eles podem agir. Você não é o peso do primeiro minuto. Você é o organismo que pode se regular. E quanto mais você começa pelo corpo,
menos precisa lutar com a mente. A disposição não precisa ser intensa, ela pode ser suficiente. Suficiente para sentar, suficiente para respirar, suficiente para dar o primeiro passo. E o primeiro passo reorganiza o segundo. Enquanto você escuta, algo discreto acontece. Seu sistema entende que não precisa acordar em alerta. Pode acordar em ajuste. E ajuste é leve. A cada manhã, seu corpo aprende um pouco mais rápido, um pouco mais estável, um pouco mais disponível. Você começa pelo corpo. E quando o corpo ativa, a mente acompanha. Devagar, naturalmente, sem pressão. E talvez agora algo dentro já esteja mais organizado. O dia ainda está começando e o seu sistema pode começar devagar. Algumas manhãs não trazem entusiasmo, e isso não significa falha, significa estado. E estado pode ser ajustado. Quando você coloca os pés no chão, o corpo recebe um sinal simples: eu estou aqui. Quando você alonga a expiração, o sistema entende: não há ameaça agora. E quando não há ameaça, a energia começa a circular. Talvez você não sinta vontade ainda, e mesmo assim pode começar pequeno, porque o movimento antecede a motivação. O movimento antecede a clareza. O movimento antecede o impulso. Seu cérebro aprende por repetição tranquila. Cada manhã em que você ativa o corpo é uma manhã em que o sistema aprende segurança. E sistemas seguros não precisam economizar energia. Eles podem agir. Você não é o peso do primeiro minuto. Você é o organismo que pode se regular. E quanto mais você começa pelo corpo, menos precisa lutar com a mente. A disposição não precisa ser intensa. Ela pode ser suficiente. Suficiente para sentar, suficiente para respirar, suficiente para dar o primeiro passo. E o primeiro passo reorganiza o segundo. Enquanto você escuta, algo discreto acontece. Seu sistema entende que não precisa acordar em alerta. Pode acordar em ajuste. E ajuste é leve. A cada manhã, seu corpo aprende um pouco mais rápido, um pouco mais estável, um pouco mais disponível. Você começa pelo corpo. E quando o corpo ativa, a mente acompanha. Devagar, naturalmente, sem pressão. E talvez agora algo dentro já esteja mais organizado. O dia ainda está começando e o seu sistema pode começar devagar. Algumas manhãs não trazem entusiasmo,
E isso não significa falha, significa estado. E estado pode ser ajustado. Quando você coloca os pés no chão, o corpo recebe um sinal simples: eu estou aqui. Quando você alonga a expiração, o sistema entende: não há ameaça agora. E quando não há ameaça, a energia começa a circular. Talvez você não sinta vontade ainda, e mesmo assim pode começar pequeno, porque o movimento antecede a motivação. O movimento antecede a clareza. O movimento antecede o impulso. Seu cérebro aprende por repetição tranquila. Cada manhã em que você ativa o corpo é uma manhã em que o sistema aprende segurança. E sistemas seguros não precisam economizar energia, eles podem agir. Você não é o peso do primeiro minuto. Você é o organismo que pode se regular. E quanto mais você começa pelo corpo, menos precisa lutar com a mente. A disposição não precisa ser intensa. Ela pode ser suficiente. Suficiente para sentar, suficiente para respirar, suficiente para dar o primeiro passo. E o primeiro passo reorganiza o segundo. Enquanto você escuta, algo discreto acontece. Seu sistema entende que não precisa acordar em alerta. Pode acordar em ajuste. E ajuste é leve. A cada manhã, seu corpo aprende um pouco mais rápido, um pouco mais estável, um pouco mais disponível. Você começa pelo corpo. E quando o corpo ativa, a mente acompanha. Devagar, naturalmente, sem pressão. E talvez agora algo dentro já esteja mais organizado. O dia ainda está começando e o seu sistema pode começar devagar. Algumas manhãs não trazem entusiasmo, e isso não significa falha, significa estado. E estado pode ser ajustado. Quando você coloca os pés no chão, o corpo recebe um sinal simples: eu estou aqui. Quando você alonga a expiração, o sistema entende: não há ameaça agora. E quando não há ameaça, a energia começa a circular. Talvez você não sinta vontade ainda, e mesmo assim pode começar pequeno, porque o movimento antecede a motivação. O movimento antecede a clareza. O movimento antecede o impulso. Seu cérebro aprende por repetição tranquila. Cada manhã em que você ativa o corpo é uma manhã em que o sistema aprende segurança. E sistemas seguros não precisam economizar energia. Eles podem agir. Você não é o peso do primeiro minuto. Você é o organismo que pode se regular.
E quanto mais você começa pelo corpo, menos precisa lutar com a mente. A disposição não precisa ser intensa, ela pode ser suficiente. Suficiente para sentar, suficiente para respirar, suficiente para dar o primeiro passo. E o primeiro passo reorganiza o segundo. Enquanto você escuta, algo discreto acontece. Seu sistema entende que não precisa acordar em alerta. Pode acordar em ajuste. E ajuste é leve. A cada manhã, seu corpo aprende um pouco mais rápido, um pouco mais estável, um pouco mais disponível. Você começa pelo corpo. E quando o corpo ativa, a mente acompanha. Devagar, naturalmente, sem pressão. E talvez agora algo dentro já esteja mais organizado. O dia ainda está começando e o seu sistema pode começar devagar. Algumas manhãs não trazem entusiasmo, e isso não significa falha, significa estado. E estado pode ser ajustado. Quando você coloca os pés no chão, o corpo recebe um sinal simples: eu estou aqui. Quando você alonga a expiração, o sistema entende: não há ameaça agora. E quando não há ameaça, a energia começa a circular. Talvez você não sinta vontade ainda, e mesmo assim pode começar pequeno, porque o movimento antecede a motivação. O movimento antecede a clareza. O movimento antecede o impulso. Seu cérebro aprende por repetição tranquila. Cada manhã em que você ativa o corpo é uma manhã em que o sistema aprende segurança. E sistemas seguros não precisam economizar energia, eles podem agir. Você não é o peso do primeiro minuto, você é o organismo que pode se regular. E quanto mais você começa pelo corpo, menos precisa lutar com a mente. A disposição não precisa ser intensa, ela pode ser suficiente. Suficiente para sentar, suficiente para respirar, suficiente para dar o primeiro passo. E o primeiro passo reorganiza o segundo. Enquanto você escuta, algo discreto acontece. Seu sistema entende que não precisa acordar em alerta. Pode acordar em ajuste. E ajuste é leve. A cada manhã, seu corpo aprende um pouco mais rápido, um pouco mais estável, um pouco mais disponível. Você começa pelo corpo. E quando o corpo ativa, a mente acompanha. Devagar, naturalmente, sem pressão. E talvez agora algo dentro já esteja mais organizado. O dia ainda está começando e o seu sistema pode começar devagar.
Algumas manhãs não trazem entusiasmo, e isso não significa falha, significa estado, e estado pode ser ajustado. Quando você coloca os pés no chão, o corpo recebe um sinal simples: eu estou aqui. Quando você alonga a expiração, o sistema entende: não há ameaça agora. E quando não há ameaça, a energia começa a circular. Talvez você não sinta vontade ainda, e mesmo assim pode começar pequeno, porque o movimento antecede a motivação. O movimento antecede a clareza. O movimento antecede o impulso. Seu cérebro aprende por repetição tranquila. Cada manhã em que você ativa o corpo é uma manhã em que o sistema aprende segurança. E sistemas seguros não precisam economizar energia. Eles podem agir. Você não é o peso do primeiro minuto. Você é o organismo que pode se regular. E quanto mais você começa pelo corpo, menos precisa lutar com a mente. A disposição não precisa ser intensa. Ela pode ser suficiente. Suficiente para sentar, suficiente para respirar, suficiente para dar o primeiro passo. E o primeiro passo reorganiza o segundo. Enquanto você escuta, algo discreto acontece. Seu sistema entende que não precisa acordar em alerta. Pode acordar em ajuste. E ajuste é leve. A cada manhã, seu corpo aprende um pouco mais rápido, um pouco mais estável, um pouco mais disponível. Você começa pelo corpo. E quando o corpo ativa, a mente acompanha. Devagar, naturalmente, sem pressão. E talvez agora algo dentro já esteja mais organizado. O dia ainda está começando e o seu sistema pode começar devagar. Algumas manhãs não trazem entusiasmo, e isso não significa falha, significa estado, e estado pode ser ajustado. Quando você coloca os pés no chão, o corpo recebe um sinal simples: eu estou aqui. Quando você alonga a expiração, o sistema entende: não há ameaça agora. E quando não há ameaça, a energia começa a circular. Talvez você não sinta vontade ainda, e mesmo assim pode começar pequeno, porque o movimento antecede a motivação. O movimento antecede a clareza. O movimento antecede o impulso. Seu cérebro aprende por repetição tranquila. Cada manhã em que você ativa o corpo é uma manhã em que o sistema aprende segurança. E sistemas seguros não precisam economizar energia. Eles podem agir. Você não é o peso do primeiro minuto.
Você é o organismo que pode se regular. E quanto mais você começa pelo corpo, menos precisa lutar com a mente. A disposição não precisa ser intensa, ela pode ser suficiente. Suficiente para sentar, suficiente para respirar, suficiente para dar o primeiro passo. E o primeiro passo reorganiza o segundo. Enquanto você escuta, algo discreto acontece. Seu sistema entende que não precisa acordar em alerta. Pode acordar em ajuste. E ajuste é leve. A cada manhã, seu corpo aprende um pouco mais rápido, um pouco mais estável, um pouco mais disponível. Você começa pelo corpo. E quando o corpo ativa, a mente acompanha. Devagar, naturalmente, sem pressão. E talvez agora algo dentro já esteja mais organizado. O dia ainda está começando e o seu sistema pode começar devagar. Algumas manhãs não trazem entusiasmo, e isso não significa falha, significa estado. E estado pode ser ajustado. Quando você coloca os pés no chão, o corpo recebe um sinal simples: eu estou aqui. Quando você alonga a expiração, o sistema entende: não há ameaça agora. E quando não há ameaça, a energia começa a circular. Talvez você não sinta vontade ainda, e mesmo assim pode começar pequeno, porque o movimento antecede a motivação. O movimento antecede a clareza. O movimento antecede o impulso. Seu cérebro aprende por repetição tranquila. Cada manhã em que você ativa o corpo é uma manhã em que o sistema aprende segurança. E sistemas seguros não precisam economizar energia. Eles podem agir. Você não é o peso do primeiro minuto. Você é o organismo que pode se regular. E quanto mais você começa pelo corpo, menos precisa lutar com a mente. A disposição não precisa ser intensa. Ela pode ser suficiente. Suficiente para sentar, suficiente para respirar, suficiente para dar o primeiro passo. E o primeiro passo reorganiza o segundo. Enquanto você escuta, algo discreto acontece. Seu sistema entende que não precisa acordar em alerta. Pode acordar em ajuste. E ajuste é leve. A cada manhã, seu corpo aprende um pouco mais rápido, um pouco mais estável, um pouco mais disponível. Você começa pelo corpo. E quando o corpo ativa, a mente acompanha. Devagar, naturalmente, sem pressão. E talvez agora algo dentro já esteja mais organizado. O dia ainda está começando e o seu sistema
pode começar devagar. Algumas manhãs não trazem entusiasmo, e isso não significa falha, significa estado, e estado pode ser ajustado. Quando você coloca os pés no chão, o corpo recebe um sinal simples: eu estou aqui. Quando você alonga a expiração, o sistema entende: não há ameaça agora. E quando não há ameaça, a energia começa a circular. Talvez você não sinta vontade ainda, e mesmo assim pode começar pequeno, porque o movimento antecede a motivação. O movimento antecede a clareza. O movimento antecede o impulso. Seu cérebro aprende por repetição tranquila. Cada manhã em que você ativa o corpo é uma manhã em que o sistema aprende segurança. E sistemas seguros não precisam economizar energia, eles podem agir. Você não é o peso do primeiro minuto, você é o organismo que pode se regular. E quanto mais você começa pelo corpo, menos precisa lutar com a mente. A disposição não precisa ser intensa. Ela pode ser suficiente. Suficiente para sentar, suficiente para respirar, suficiente para dar o primeiro passo. E o primeiro passo reorganiza o segundo. Enquanto você escuta, algo discreto acontece. Seu sistema entende que não precisa acordar em alerta. Pode acordar em ajuste. E ajuste é leve. A cada manhã, seu corpo aprende um pouco mais rápido, um pouco mais estável, um pouco mais disponível. Você começa pelo corpo. E quando o corpo ativa, a mente acompanha. Devagar, naturalmente, sem pressão. E talvez agora algo dentro já esteja mais organizado. O dia ainda está começando e o seu sistema pode começar devagar. Algumas manhãs não trazem entusiasmo, e isso não